Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 1, janeiro de 1958, número 1, parte D. Lemos no Correio de Lyon. Na noite de 27 para 28 de agosto de 1857, um caso singular de visão intuitiva se passou em Creusot, nas seguintes condições. Há cerca de 3 meses, o casal B, dignos tecelões, movidos por louvável comiseração, recolheram em casa, como empregada, uma mocinha atoleimada que vivia nas imediações de Bourgogne. Domingo passado, entre 2 e 3 horas da manhã, o casal foi acordado pelos gritos lacinantes da empregada que dormia num sótão anexo ao quarto. Acendendo a lâmpada, a senhora subiu e encontrou a empregada debulhada em lágrimas e num indescritível estado de exaltação de espírito, torcendo os braços em terríveis convulsões e chamando por sua mãe, que dizia acabava de morrer. Depois de haver consolado a pobrezinha, como o melhor que lhe foi possível, a senhora voltou ao quarto. O incidente quase fora esquecido quando ontem, terça-feira, no período da tarde, o carteiro trouxe à senhora B uma carta do tutor da mocinha, informando a esta que na noite de domingo para segunda-feira, entre 2 e 3 horas da manhã, sua mãe havia morrido em consequência de uma queda do alto de uma escada. A pobre maluca partiu ontem pela manhã para Bourgogne, acompanhada por MB, seu patrão, a fim de receber o quinhão na herança de sua mãe, cujo fim deplorável vira tão tristemente em sonho. Os fatos desta natureza não são raros e teremos frequentes ocasiões de descrever alguns de autenticidade incontestável. Por vezes se produzem durante o sono, como um sonho. Ora, como os sonhos não passam de um estado sonambúlico natural e incompleto, designaremos as visões que ocorrem nesse estado como visões sonambúlicas, para as distinguir das que se dão em vigília e que chamaremos visões de dupla vista. Por fim, chamaremos de visões estáticas as que se verificarem no êxtase. Geralmente tem como objeto seres e coisas do mundo incorpóreo. O fato que segue pertence à segunda categoria. Um armador, nosso conhecido, residente em Paris há poucos dias, contou-nos o seguinte. Num passado mês de abril, sentindo-se indisposto, fui passear com meu sócio nas Tulherias. Estava um dia magnífico. O jardim regurgitava de gente. De repente, a multidão desaparece ante os meus olhos. Não sinto mais o meu corpo e sou como que transportado. Vejo distintamente um navio entrando no porto do Havre. Reconheço-o como sendo o Clemence, que esperávamos das Antilhas. Viu-o atracar ao cais e distinguia bem os mastros, as velas, os marinheiros e os menores detalhes, como se lá eu estivesse. Então disse ao meu companheiro, eis o Clemence que chega. Receberemos notícia ainda hoje. Sua travessia foi feliz. Chegando em casa, entregaram-me um telegrama. Antes de o ler, declarei, é o aviso da chegada do Clemence, que entrou no Havre há 3 horas. O telegrama realmente confirmava a entrada exatamente à hora em que me encontrava nas Tulherias. Quando as visões têm como assunto seres do mundo incorpóreo, aparentemente
poder-se-ia levá-las à conta da imaginação, classificando-as de alucinações. Por isso que nada lhes poderia demonstrar a exatidão. Mas, nos dois casos referidos, aparece a realidade mais material e positiva. Desafiamos todos os fisiologistas e todos os filósofos a que nos expliquem pelos sistemas comuns. Só a doutrina espírita o pode fazer por meio da emancipação da alma que, escapando momentaneamente das fraldas materiais, transporta-se para além da esfera de atividade corporal. No primeiro caso descrito, é provável que a alma da mãe tivesse vindo ver a filha e avisá-la de sua morte. Mas no segundo, o que é certo é que o navio não veio encontrar o armador nas Tulherias. Há que concordar que foi a alma deste que o foi ver no Havre. Reconhecimento da existência dos espíritos e de suas manifestações. Se as primeiras manifestações espíritas fizeram numerosos adeptos, não só encontraram muita incredulidade, mas adversários escarniçados e muitas vezes até interessados no seu descrédito. Hoje os fatos falaram tão alto que é forçoso reconhecer a evidência. E se existem ainda incrédulos sistemáticos, podemos lhe dizer com segurança que dentro de poucos anos dar-se-á com os espíritos o mesmo que com a maioria das descobertas que foram por todos os modos combatidas e consideradas como utopia por aqueles cujo saber deveria tê-los tornado menos cépticos quanto ao que se relacionava com o progresso. Entre os que não quiseram aprofundar-se nesse estranho fenômeno, já vemos muito concordando que nosso século é tão fecundo em coisas extraordinárias e que a natureza tem tantas reservas desconhecidas que seria mais que leviandade negar a possibilidade daquilo que a gente não compreende. Estes dão provas de sabedoria. Eis uma autoridade contra a qual não se poderia levantar a suspeita de levianamente aceitar uma mistificação. É um dos principais jornais eclesiásticos de Roma, La Civiltà Cattolica. Reproduzimos a seguir um artigo publicado por este jornal do mês de março último, por onde se vê que seria difícil provar a existência e a manifestação dos espíritos por argumentos mais peremptórios. É verdade que divergimos quanto à natureza dos espíritos. Ele só admite a manifestação dos maus, ao passo que nós admitimos a dos bons e dos maus. É um ponto do qual trataremos mais tarde com o desenvolvimento necessário. O reconhecimento das manifestações espíritas por uma autoridade tão grave e tão respeitável é ponto capital. Resta, portanto, julgar, é o que faremos no próximo número, reproduzindo o artigo L'Univers, procede das seguintes e sábias reflexões. Quando do aparecimento de uma obra publicada em Ferrara sobre a prática do magnetismo animal, referimos aos nossos leitores os sábios artigos que eram estampados na Civiltà Cattolica de Roma sobre a necromância moderna, reservando-nos para dar mais amplas informações. Damos hoje o último desses artigos, que contém, em algumas páginas, as conclusões da revista romana. Além do interesse natural ligado ao assunto e da confiança que deve inspirar um trabalho publicado no Civiltà, a oportunidade especial da questão, neste momento, dispensa-nos de chamar a atenção
para uma matéria que muitas pessoas, na teoria como na prática, trataram de maneira tão pouco séria, a despeito da regra de vulgar prudência, a qual recomenda que os fatos sejam examinados com tanto maior circunspecção quanto mais extraordinário. Eis o artigo. De todas as teorias lançadas para explicar naturalmente os vários fenômenos conhecidos como espiritualismo americano, nenhum atinge o objetivo, e ainda menos consegue dar a razão de todos os fenômenos, se uma ou outra dessas hipóteses basta para explicar alguns, muitos ficarão inexplicáveis. O embuste, a mentira, o exagero, as alucinações, sem dúvida, devem ter uma grande parte nos fatos referidos. Mas, feito o desconto, resta ainda um tal volume que, para lhes negar a realidade, seria preciso recusar a fé à autoridade dos sentidos e ao testemunho humano. Entre os fatos em questão, um certo número se explica pela teoria mecânica ou mecânico-fisiológica. Resta, porém, uma parte, e muito mais considerável, que de modo algum se presta a uma explicação desse gênero. A esta ordem de fatos ligam-se todos os fenômenos nos quais, dizem os efeitos obtidos, ultrapassam, evidentemente, a intensidade da força motriz que os deveria produzir. Tais são, primeiro, os movimentos, os sobressaltos violentos de massas pesadas e solidamente equilibradas à simples pressão e leve toque das mãos. Segundo, os efeitos e os movimentos produzidos sem nenhum contato, consequentemente sem qualquer impulso mecânico, mediato ou imediato. Enfim, esses outros efeitos de natureza a manifestar em quem os produz uma inteligência e uma vontade distinta das dos experimentadores. Para dar a razão destas três ordens de fatos diversos, temos ainda a teoria do magnetismo. Mas, por maiores que sejam as concessões que estejamos dispostos a fazer, e, mesmo admitindo de olhos fechados, todas as hipóteses gratuitas sobre que se fundam todos os erros e absurdos de que está repleta, e as faculdades miraculosas por ela atribuídas à vontade humana, o fluido nervoso ou a quaisquer outros agentes magnéticos, jamais essa teoria poderá, com o auxílio de seus princípios, explicar como uma mesa magnetizada por um médium manifesta nos seus movimentos inteligência e vontade próprias, isto é, distintas das do médium e, por vezes, contrárias e superiores à sua inteligência e à sua vontade. Como dar a razão de semelhantes fenômenos? Queremos também nós recorrer, não sabemos a que causas ocultas, a que forças ainda desconhecidas na natureza? As explicações novas de certas faculdades, de certas leis, até agora conservadas em inércia, como que adormecidas no seio da criação? Isso equivaleria a confessar abertamente a nossa ignorância e levar o problema a aumentar o número dos enigmas cuja decifração o pobre espírito humano não pôde dar até o presente e não o poderá jamais. Aliás, não hesitamos em confessar nossa ignorância em relação a muitos dos fenômenos em apreço, cuja natureza é tão equívoca e tão obscura que a atitude mais inteligente parece-nos e não tentar explicá-los. Em compensação, há outros cuja explicação não nos parece difícil,
oposto seja impossível buscá-la em causas naturais. Por que então hesitaríamos em recorrer a causas pertencentes à ordem sobrenatural? Talvez fôssemos desviados pelas objeções opostas pelos céticos e pelos que, negando essa ordem sobrenatural, nos digam que é impossível definir até onde chegam as forças da natureza, que o campo, ainda não descoberto pelas ciências físicas, não tem limites e que ninguém conhece suficientemente os limites da ordem natural para poder indicar com precisão o ponto onde esta termina e onde a outra começa. Parece fácil a resposta a semelhante objeção, admitindo que se não possa determinar de modo preciso o ponto de divisão destas duas ordens opostas, a natural e a sobrenatural. Não se segue que jamais seja possível definir com certeza se um dado efeito pertence a esta ou àquela. Quem pode distinguir no arco-íris o ponto exato onde acaba uma das cores e começa a outra? Quem pode fixar o momento preciso em que termina o dia e começa a noite? Entretanto, não há ninguém tão bitolado para concluir que não se pode saber se tal zona do arco-íris é vermelha ou amarela, ou se a tal hora é dia ou noite. Quem não percebe que para conhecer a natureza de um fato, de modo algum é preciso ultrapassar o limite, onde começa ou onde acaba a categoria, a qual o mesmo pertence, e que basta constatar-se tem todos os caracteres peculiares a essa mesma categoria? Apliquemos esta observação tão simples à seguinte questão. Não podemos dizer até onde vão as forças da natureza. Não obstante, sendo dado um fato, muitas vezes podemos, conforme seus caracteres certos, dizer com certeza que pertencem à ordem sobrenatural. E para não sair do nosso problema entre os fenômenos das mesas falantes, há alguns que, em nossa opinião, manifestam esses caracteres de mais evidente maneira. Tais são aqueles nos quais o agente que move as mesas age como causa inteligente e livre, ao mesmo tempo que mostra uma inteligência e uma vontade próprias, isto é, superiores ou contrárias à inteligência e à vontade dos médiuns, dos experimentadores, dos assistentes. Numa palavra distinta desta, qualquer que seja a maneira por que tal distinção se afirme. Em casos tais, seja como for, somos forçados a admitir que esse agente é um espírito e não é um espírito humano, e que assim está fora desta ordem, dessas causas que costumamos chamar de naturais, dessas que dizemos ultrapassarem as forças do homem. São estes precisamente os fenômenos que, como dissemos acima, resistiram a qualquer teoria baseada em princípios puramente naturais, enquanto que na nossa, sua explicação é mais fácil e mais clara, pois todos sabem que o poder dos espíritos sobre a matéria ultrapassa de muito as forças do homem. E porque não há efeito maravilhoso entre os citados da necromancia moderna que não possa ser atribuído à sua ação. Sabemos muito bem que alguns leitores, vendo-nos trazer à cena os espíritos, sorrir-nos-ão com piedade, sem falar dos que, como bons materialistas, não acreditam na existência dos espíritos e consideram como fábula tudo quanto não seja matéria ponderável e palpável, como também os que, admitindo que existem espíritos, lhe negam qualquer influência ou intervenção,
no que respeita o nosso mundo. Há em nossos dias muitas criaturas que, concedendo aos espíritos o que nenhum bom católico lhes poderia recusar, isto é, a existência e a faculdade de interferir nos fatos da vida humana de modo oculto ou patente, ordinário ou extraordinário, não obstante, parece que desmentem sua fé na prática e consideram como uma vergonha, como um excesso de credulidade, como uma superstição própria das mulheres velhas admitir a ação dos mesmos espíritos em certos casos especiais, contentando-se em não a negar em tese. Realmente, há um século, zombou-se tanto da simplicidade da Idade Média, quando por toda parte viam-se espíritos maléficos e feiticeiros, e tanto se deblaterou a tal respeito, que não é de admirar que tantas cabeças fracas, que querem parecer fortes, tenham de então por diante repugnância e uma espécie de vergonha em crer na intervenção dos espíritos. Mas este excesso de incredulidade não é menos desarrazoado do que em outras épocas, e foi a atitude contrária, e sim assunto semelhante, a excessiva credulidade arrasta as vãs superstições. Por outro lado, nada querer admitir conduz diretamente à impiedade do naturalismo. O homem sensato, o cristão prudente, deve, pois, evitar igualmente os dois extremos, mantendo-se firme na linha média, pois nela é que estão a verdade e a virtude. Agora, na questão das mesas falantes, para que lado nos inclinaria uma fé prudente? A primeira é mais sábia das regras impostas por esta prudência. Ensina que, para explicar os fenômenos, apresenta um caráter extraordinário. Não devemos recorrer às causas sobrenaturais, senão quando as de ordem natural não bastam para os explicar. Disto decorre, por outro lado, a obrigação de admitir as primeiras, quando as últimas são insuficientes. É justamente o nosso caso. Com efeito, entre os fenômenos de que falamos, uns há para os quais nenhuma teoria, nenhuma causa puramente natural seria suficiente para lhe dar a razão de ser. Assim, pois, não é só prudente, mas necessário mesmo procurar sua explicação na ordem sobrenatural, ou, por outras palavras, atribuí-los a puros espíritos, pois foi acima da natureza. Não existe outra causa possível. Eis uma segunda regra, um critério infalível para dizer a respeito de um fato qualquer, se pertence à ordem natural ou à sobrenatural. É examinar bem os seus caracteres e, de acordo com estes, determinar a natureza da causa que o produziu. Ora, os mais maravilhosos fatos nesse gênero, que nenhuma outra teoria pode explicar, oferecem caracteres tais que não só demonstram uma causa inteligente e livre, mas ainda dotada de uma inteligência e de uma vontade que nada tem de humano. Então, esta causa não pode deixar de ser um puro espírito. Assim, por dois caminhos, um indireto e negativo, que procede por exclusão, outro direto e positivo, fundado sobre a mesma natureza dos fatos observados, chegamos à idêntica conclusão, isto é, que entre os fenômenos da necromancia moderna há pelo menos uma categoria de fatos que, sem sombra de dúvida, são produzidos por espíritos. Somos levados a tal conclusão por um raciocínio tão simples e tão natural que, aceitando-o, longe do temor de ceder a uma imprudente credulidade,
julgaríamos, ao contrário, recusando admiti-lo, dar provas de uma fraqueza e de uma incoerência de espírito inexcusável. Para confirmar a nossa assertiva, não faltam argumentos. Faltam-nos, entretanto, espaço e tempo para aqui os desenvolver. O que até agora temos dito é suficiente e pode resumir-se nas 4 seguintes proposições. Primeiro, entre os fenômenos em questão, postos de lado os que razoavelmente podem ser atribuídos à impostura, às alucinações e aos exageros, outros há, em grande número, de cuja realidade não é possível duvidar sem violar todas as leis de uma crítica sadia. Segundo, todas as teorias naturais que expusemos e discutimos acima são insuficientes para explicar satisfatoriamente todos esses fatos. Se explicam uns, deixam o maior número, e estes são os mais difíceis absolutamente inexplicados e inexplicáveis. Terceiro, implicando a ação de uma causa inteligente fora do homem, os fenômenos dessa última ordem só podem ser explicados pela intervenção dos espíritos, seja qual for, aliás, o caráter desses espíritos, assunto de que nos ocuparemos a seguir. Quarto, todos esses fatos podem dividir-se em 4 categorias. Muitos devem ser rejeitados como falsos ou como produtos da fraude. Quanto aos outros, os mais simples, os mais fáceis de compreender, tais como as mesas girantes, em determinadas circunstâncias, admitem uma explicação puramente natural. Por exemplo, a do impulso mecânico. Uma terceira classe compõe-se dos fenômenos mais extraordinários e mais misteriosos, sobre cuja natureza ficamos em dúvida, porque, embora pareçam ultrapassar as forças da natureza, não apresentam, contudo, caracteres tais que, evidentemente, para os explicar, devamos recorrer a uma causa sobrenatural. Agrupamos na 4ª categoria os fatos que, oferecendo esses caracteres de maneira evidente, devem ser atribuídos à operação invisível de puros espíritos. Mas, que são esses espíritos? Bons ou maus? Anjos ou demônios? Almas felizes ou condenadas? A resposta a esta última parte do problema não pode oferecer dúvida, por pouco que sejam considerados, de um lado, a natureza dos diversos espíritos e, de outro, o caráter de suas manifestações. É o que nos falta mostrar. História de Joana d'Arc, ditada por ela própria, pela senhorita Hermance du Fox. É uma pergunta que nos tem sido feita muitas vezes, esta de saber se os espíritos que lhe respondem com maior ou menor precisão às perguntas que lhes são dirigidas poderiam fazer um trabalho de fôlego. A prova está na obra a que nos referimos, pois aqui já não se trata de uma série de perguntas e respostas, mas de uma narração completa e seguida, como faria um historiador, e contendo uma infinidade de detalhes, pouco ou nada conhecidos sobre a vida da heroína. Aos que poderiam crer que a senhorita Defoe inspirou-se em conhecimentos pessoais, respondemos que ela escreveu o livro na idade de 14 anos, que sua instrução era a das meninas de família decente, educadas com cuidado, mas, ainda que tivesse uma memória fenomenal, não seria nos livros clássicos que iria encontrar documentos íntimos, dificilmente contradiços nos arquivos da época. Sabemos que os incrédulos
farão sempre 1001 objeções. Mas para nós que vimos a médium operar, a origem do livro não pode ser posta em dúvida. Posto que a faculdade da senhorita Dufault se preste à evocação de qualquer espírito de que nós mesmos fizemos prova em comunicações pessoais que nos foram transmitidas. Sua especialidade é a história. Ela escreve do mesmo modo a de Luís XI e a de Carlos VIII, que, como a de Joana d'Arc, serão publicadas. Passou-se com ela um curioso fenômeno. A princípio era boa médium psicógrafa e escrevia com grande facilidade. Pouco a pouco tornou-se médium falante. E à medida que esta nova faculdade se desenvolveu, a primeira se atenua. Hoje escreve pouco e com dificuldade, mas o que é original é que, falando, sente a necessidade de estar com um lápis na mão e de fingir que escreve. É necessária uma outra pessoa para registrar suas palavras, como as de Sibila. Como todos os médiuns favorecidos pelos bons espíritos, jamais recebeu comunicações que não fossem de ordem elevada. Voltaremos à história de Joana d'Arc para explicar os fatos de sua vida relacionados com o mundo invisível. Então citaremos o que a respeito ela ditou no seu mais notável intérprete. Primeiro volume em 12, 3 fr. Dantou Palais Royale.